muito bem-vindos a mais um episódio da segunda temporada do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, já se inscreve em nosso canal, já ativa o seu lembrete. E se você ainda não participou do nosso quadro, é só você ir aqui no nosso box de comentários deixar a sua dúvida, que muito em breve ela pode pintar por aqui nos nossos próximos episódios. Então vamos para as perguntas do dia? Vem comigo, Hashtag Pergunte ao Maestro. Maestro, quais são as principais características inato do vibrato soul, blues e R&B? As características do vibrato desses estilos, eu não posso dizer que é uma coisa inata, uma coisa estilística, vamos dizer assim. Tem uma tendência ao uso do straight tone, com um vibrato um pouco mais flexível, um pouco mais lento, às vezes com um range um pouquinho maior, mas é um chute falar um pouco isso. Porque tem cantores de rhythm and blues, especificamente, que mudam a frequência do seu vibrato de acordo com o tipo de música que estão cantando. Se é uma coisa mais romântica, uma balada mais lenta, se é uma coisa mais dançante, mais rápida, o vibrato também muda de frequência. Então, não tem como dizer isso. Mas, na maioria das vezes, ele é com um range um pouquinho maior, tá? Amando cada vez mais esse quadro, gente. Maestro, qual é a maior diferença entre um tenor ligeiro, um contratenor e um outro contra? Pois sinto que é muito próximo um do outro. Eles são muito similares ao ponto de se confundir na hora de classificar. Abraços a todos. Sim, você tem razão. Deixa eu corrigir essa pronúncia. Ote contre. Otre. Não tem tre. Ote. Ote. Ote contre. Contre. Isso. Francês, né? É. Je ne parle français. Je suis désolée. Je ne parle français. Je suis désolée. Ela tá atacada hoje. Então, você tem razão. São vozes muito parecidas. A grande diferença é o haute contre consegue cantar na tessitura de contratenor, normalmente na textura de contratenor um pouquinho mais grave, mas de borda densa. O contratenor tem um domínio de projeção e timbre na borda tênue, corrigindo o falsete de Garcia usando a borda densa. E o tenor ligeiro tem a mesma uma característica, vamos dizer assim, de uso de borda densa aguda, mas com um squillo que pode correr numa ópera fazendo bel canto, por exemplo, e fazendo Donizetti, Rossini, Bellini, alto bel canto, e o médio grave ainda é sonoro, ou seja, ele tem um uso de borda densa médio grave melhor do que o haute contre, tá? Mas é difícil realmente de classificar. Por exemplo, existem papéis que podem ser cantados por haute contre, mas que são cantados às vezes por contratenores e por tenores. Exemplo, Carmina Burana. Eu vou pedir para o Alan colocar pelo menos 2 Carmina Buranas para vocês ouvirem. Um com um tenor mais denso, um com um tenor mais leve e um com contratenor. E é um papel, eu já cantei esse papel. Então, ou seja, uma voz quase haute contre, né? Uma voz de tenor lírico ligeiro ou lírico, que aí você escuta a troca de borda, e um contratenor cantando. Tá bom? Mas você tem toda a razão, é difícil. Escute aí.
vídeo que você tem respondido uma pergunta sobre a salmodia dos meses do ano. Mas pergunta novamente, esse exercício é bom para readequar vozes nasaladas? Não na máscara, no nariz mesmo. Tenho visto vários cantores confundindo projeção na máscara com o nariz na voz. Abraços e sucesso sempre. Com certeza, ele é um exercício que, como ele é muito posterior, quer dizer, a salmodia dos meses do ano, na voz de economia posterior, porque eu posso fazer uma salmodia dos meses do ano numa voz de economia com twang. Ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Isso também é uma voz muscular. Então, uma voz muscular posterior, janeiro, fevereiro, hiponasal, janeiro, fevereiro. O neiro do janeiro tem, né? Porque tem um N, ó. Janeiro tem um N aqui, mas o resto, meses que não tem N, fevereiro. Você vê que a nasalidade aparece. Então, esse exercício da salmodia dos meses do ano. Em voz de economia posterior, com certeza, tiram esse ajuste hipernasal. Agora, não só isso. A sua laringe fica mais estável para baixo, a sua isometria faríngea fica muito mais fácil de ter propriocepção. A massa recrutável pode ser diminuída para o fechamento ficar muito incrível, especialmente se você usar o Mindvox. Não é? Porque você consegue, nesse exercício, usando o Mindvox, você consegue ouvir se quando você deixa a voz posterior e reduz a massa recrutável, se a voz não fica soprosa. Em vez de você fazer janeiro, você faz janeiro. E aí, essa redução de massa recrutável com esse vazamento não é legal. O legal é que fecha a prega vocal. Quando eu coloco o Mindvox, eu consigo ouvir a diferença dos dois. Eu não sei se aqui vai dar para ouvir. Janeiro, fevereiro, a prega está fechando. Janeiro, fevereiro, o fechamento não está igual. Mas também não quero um fechamento muito intenso. Janeiro, fevereiro, que aparece um fry. Entendeu? Então, o Mindvox me ajuda com isso. Falando em Mindvox, eu vou pedir pro Alan colocar aqui o vídeo do Mindvox explicativo, porque agora a gente consegue entregar o Mindvox para o mundo inteiro junto com os nossos livros. Nós fizemos uma parceria com o FedEx e agora a gente está mandando o livro, o Mindvox, o combo, né? Porque a pessoa paga um frete. E por incrível que pareça, o frete é mais barato para a Europa do que para o Brasil. Esquisito, né? Chega mais rápido também, de 3 a 4 dias, é impressionante. Eu fiquei impressionado. Então, algumas pessoas que compraram meu livro na Alemanha, na Espanha, nos Estados Unidos, Canadá, Holanda, essas pessoas conseguiram não só rapidamente o seu livro, como o livro autografado, porque entra em contato com a gente. Eu autografo os 2 livros e ele recebe o combo na casa deles. Então, você que está aí na Europa, ou nos Estados Unidos, ou no Japão, e quer o meu livro, fica fácil agora que a gente tem um FedEx para entregar internacionalmente. Vou pedir para o Alan, então, colocar aqui, para você conhecer um pouquinho mais do Mindvox. É um produto realmente que eu indico, porque a qualidade dele é superior aos produtos que estão na Europa hoje e nos Estados Unidos. Alguns alunos meus realmente me mandaram coisas muito ruins, uma qualidade muito ruim, que não vai durar. Então, é melhor você ter um produto durável, né? Põe aí, Alan. O Mindvox é um acessório especialmente desenvolvido para facilitar a vida do cantor e também a reabilitação e a habilitação vocal. Ele funciona como um retorno ou um monitor individual acústico e auxilia o usuário no processo de treinamento técnico vocal. O acessório faz com que a voz retorne imediatamente aos ouvidos, no mesmo instante que é produzida, enriquecendo as possibilidades de expressão e interpretação vocal. O Mindvox pode ser utilizado tanto para cantores quanto por pacientes fonoaudiológicos no seu processo de reeducação vocal. Para mais informações, acesse o nosso site e nos acompanhe no Instagram. Mindvox, o controle definitivo da sua voz. Professor, você poderia falar sobre o porquê das notas terem afinação mais alta ou mais baixa, de acordo com o ponto de atração delas? Não entendo por que a sensível da escala deve ser cantada mais alta do que ouvimos no piano, e a quarta nota da escala deve ser mais baixa.
Essa confusão seria porque estamos acostumados a instrumentos temperados, por isso não percebo essa diferença? Provavelmente, a gente está acostumado com temperamento, porque é uma coisa ocidental o temperamento, certo? Explicar sobre notas atrativas, eu tenho que entrar numa matéria chamada harmonia funcional, porque isso me ajuda a entender notas atrativas. Por que numa escala maior, a sensível quer ir para a oitava? Quando eu digo a sensível quer ir, fica meio vago a pessoa falar sensível, não quer ir para lugar nenhum, ela tá lá, né? Ela não quer ir para nada. O que seria isso? É uma atratividade, certo? Que as notas da escala, de cada escala, inclusive, na escala frígia de um jeito, na escala dórica de outro jeito, no modo dórico, no modo frígio, a gente não fala escala, a gente fala modo, mas também escala cigana, etc. Então, vamos falar um pouquinho sobre coma, talvez eu possa te ajudar melhor. De um tom a outro, eu tenho 9 comas. A coma pitagórica, tá? Pitágoras. Então, dê uma pesquisada o que é coma pitagórica, para não ter que explicar aqui também o que é, mas dê uma pesquisada que vai te ajudar. Quando eu vou percorrer essas 9 comas, no sistema temperado, a gente tem 4 comas e meia do Dó ao Dó sustenido Ré bemol, e do Dó sustenido Ré bemol ao Ré, porque o Dó sustenido e o Ré bemol são uma nota só, no sistema temperado. No sistema não temperado, eu tenho uma diferença. Do Dó ao Dó sustenido, eu tenho 5 comas, porque o Dó sustenido é atrativo para o Ré. E do Dó e do Ré ao Ré bemol, eu tenho 5 comas, porque o Ré bemol quer ir para o Dó, ou seja, do Ré bemol para o Dó eu tenho 4. O que isso significa? Que do Dó sustenido para o Ré eu tenho uma diferença de 1 coma. Isso tem que estar aparente no instrumento não temperado. Então, quando um pianista toca junto com um violinista e ele precisa tocar um Dó sustenido em Lá maior, por exemplo, esse Dó sustenido tem que ser alto porque ele já quer ir para o Ré. Eu vou mostrar para você aqui numa resolução de trítono. Duas resoluções de trítono. Ó. Deixa eu ver se eu afasto aqui. Quando o Dó sustenido resolve esse trítono, ele resolve abrindo o trítono. Quando ele é um Ré bemol, ele resolve fechando o trítono. Eu resolvo para dentro. Então, eu vou tocar aqui o acorde para você ouvir como parece que quando eu vou resolver, quando eu penso que é Dó sustenido, que ele vai querer ir para fora, ou seja, para cima, e quando ele é Ré bemol, ele quer ir para dentro. Então, eu vou mostrar aqui para vocês com acompanhamento como ficaria. Ó, escuta. O Dó sustenido quis ir para o Ré. Agora. O Ré bemol quis ir para o Dó. Então, aqui, só nesse exemplo, você já conseguiu entender a diferença entre uma nota bemolizada e uma nota sustenizada. Dentro das escalas, inclusive dentro dos modos, você pode ver, tem notas atrativas dentro da própria escala que me ajudam com essa diferença entre uma nota sustenizada e uma nota bemolizada, tá? Mas o seu professor de canto pode te ajudar com isso, porque ele pode te ouvir cantar e dizer, olha, você está cantando aqui, a terça do acorde ela tem que estar um pouquinho mais alta, ou a sensível, ou a sétima da dominante pode estar um pouquinho mais baixa, porque ela quer ir para a sexta. Então, é meio complicado, mas ao mesmo tempo não é não. A gente sente isso e o cantor extremamente afinado precisa separar, porque o nosso instrumento não é temperado. Tá bom? Olá, maestro. Obrigada por seu tempo dedicado a este espaço. O Pergunte a Maestro é sensacional. Tenho 34 anos e comecei a fazer aulas de canto há 7 meses. Sou tenor, ligeiro ou contratenor, não sei exatamente. Não quero um react, mas vou usar a música How Can I Go On, do Freddie Mercury, com a Montserrat Caballé, como suporte das minhas 2 perguntas. Tá bom. Pergunta número 1. Quando vou estudar essa música, faço a parte inicial do Freddie Mercury sem grande esforço físico, apenas a energia que a música exige. Mas quando vou para o agudo do refrão, acredito que seja um Dó 4, minha voz diminui bastante. Não sofro para cantar, mas percebo essa redução de projeção / volume. Por que será que isso acontece? Para um pouquinho. Provavelmente porque você troca de borda.
Você tá indo com a borda densa ou médio densa, e aí você troca para borda tênue quase sem perceber, e você perde potência. Provavelmente é isso. Continua, Sami. Já quando vou estudar a parte da Montserrat, as notas mais graves dela ficam meio soltas e instáveis. Mas à medida que vai ficando mais agudo, elas vão firmando e com muito mais projeção. Tô viajando muito em tentar cantar Fred e Montserrat ao mesmo tempo? Ou pode ser interessante para fins de estudo, uma vez que faço isso todas as noites, pelo menos 1h30 e não me machuco. Como não sinto dor nem desconforto, fico com medo de estar estragando minha voz sem perceber isso. Olha, não faça sozinho, não é? Porque, por exemplo, eu tenho alunos crossover que fazem isso, cantam rock e ópera ao mesmo tempo, e numa música, numa só música, sabe? Tipo, Rainha da Noite com I Can't Get No, por exemplo, sabe? A Cássia Eller gravou isso com o Edson Cordeiro, e tem alunos que têm, ou alunas que têm o Fada Rainha, que querem fazer isso como brincadeira, e tá tudo certo se for acompanhado por um professor. E esse lírico não for realmente um lírico, seja um legit, que não use muita massa recrutável, e esse belting bem feito, tá? Então é possível sim. Mas a questão da Montserrat, de você ficar com as notas mais fracas no centro, é que você pode ser um sopranista. E aí o sopranista tem um falsete de Garcia mais fraco do que o alto, o contratenor. Então, eu acho que você precisa definir isso, se você é realmente contratenor ou tenor leggero, ou te contra, para você, definindo isso, ter um approach melhor sobre a sua voz. Sabe? Porque se você for um sopranista, eu já coloquei aqui vídeos do Dimash, ele se diz tenor, mas ele, para mim, é um baritone tenor que acessa sua voz de soprano, e também é sopranista. E aí, ele tem notas agudíssimas de soprano e tem flageolé. Então, ele tem a classificação dele, como ele se vende, mas ele tem acesso a outros registros, e se ele tem, por que não? É considerado um dos maiores cantores do mundo. Então, tipo, por que faz isso, sabe? Os reacts com vídeos dele na internet, tem um monte de react, professor de canto, fica com a cara de, sabe assim, que tem uma tessitura, ele vai desde o barítono lá embaixo, ele canta notas muito graves, e vai até um soprano coloratura. Então, tipo, por que não fazer, se no caso dele não tem esforço nenhum, mas ele estuda, tá? Ele estuda canto, ele tem professor, aquilo tudo é um trabalho que é feito, então não acho que você deve fazer sozinho, tá? Não vejo problema em fazer isso, eu já fiz também, mas tenho um pouco de medo. Quais são os meus 2 medos? Você não conseguir resolver a sua borda tênue nos agudos e empurrar, isso vai fazer com que o ar tenda a afastar a prega vocal. Isso não é saudável, mesmo que você não sinta muito incômodo, porque o máximo que você pode sentir é, cansei um pouquinho, vou fazer de novo, entendeu? Não é bom. Segundo, usar a parte aguda do Fred Mercury com voz de peito pura ou sem fazer uma redução de massa recrutável para ficar na borda densa também pode te atrapalhar, porque pressão subglótica é uma coisa que é muito prejudicial, excesso de pressão subglótica é muito prejudicial. Ou tentar fazer fechamento com a faringe. Então eu não tentaria fazer isso sozinho, tá bom? E aí você mostra para o seu professor, ele vai te dizer, não, tá ótimo, tá fazendo bem. Eu tenho vários alunos crossovers que o objetivo deles é esse, inclusive. Misturar ópera com rock, misturar pop, rhythm and blue com ópera, misturar legit com belting, e isso faz sucesso. De uma maneira saudável, não tem problema nenhum. Porque, de novo... Sinto muito, não entendi. Eu não tô acreditando, gente. Tá. Desculpa, tá, Google? Eu não ter explicado. Quer dizer, eu não tô explicando bem, porque o Google não tá entendendo. Então, eu vou continuar. O lírico não é exatamente lírico, é um legit, ou seja, eu não tenho uma massa recrutável, pressão ou projeção de um lírico, porque é para ser cantado no microfone, e o belting está completamente equilibrado na pressão subglótica, simplesmente com ressonâncias, então, que é, de novo, o que faz o Dimash. Então, isso, para mim,
A saúde é o mais importante, mais do que a sonoridade. Porque eu acredito, eu escrevi isso no meu livro, que uma voz saudável e confortável fica bonita. É o que eu acho. Tá bom? Entendeu, Google? Acho que sim, que ele não respondeu. Então tá bom. O belting seria, então, cantar popular de forma técnica? Pois no canto lírico a gente tem uma tessitura e extensão dentro das subdivisões das vozes. Exemplo, baixo, Mi1 a Mi3, barítono, Sol 1 a Lá3, etc. Tudo com voz teoricamente natural e com o mesmo som de timbre. Natural você pegou pesado, porque se cantar ópera fosse natural, todo mundo cantaria. Né? Então, desde o moço que trabalha lá na portaria do meu prédio até a dona do patrocínio do meu musical. Todo mundo cantaria a ópera. Isso não é verdade. De natural não tem nada, tá? Você estuda para fazer um som que é dito natural porque ele está confortável e você está usando sua musculatura natural, que é sua. Isso também não faz muito sentido. Dizer que belting é uma maneira técnica de cantar popular também não está certo. Por quê? O belting é uma técnica. Não existe... Gente, tá difícil hoje. A mesma pergunta. Me ajuda. Não me atrapalhe, me ajuda, gente. O belting é uma visão técnica. Mas existem outras técnicas, não é? O speech level singing... que mais que eu posso citar? A Jo Steele tem um método dela, a Jen Sullivan tem um método dela, que não são belting contemporâneo. Belting contemporâneo é a minha visão. Dá para usar belting contemporâneo em todos os estilos populares? Dá. Mas eu não posso dizer que é a técnica do popular, porque tem professores de popular que não dão belting. Entende? Confuso. Então, posso usar belting em músicas populares de todos os estilos? Posso. Eu adapto ao estilo. Posso dizer que o estilo popular é belting? Não. Porque tem gente que não usa belting para fazer música popular. Espero ter te ajudado, tá?